Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9. Vamos lá? Vem comigo. Diz o seguinte: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Eu não sei se você já visitou o livro de 1 Crônicas, mas você pode passar aí na sua Bíblia, no seu smart, do capítulo 1 ao capítulo 8. Veja o capítulo 1, o que é que fala do livro de 1 Crônicas, desde o verso 1. Ele está falando sobre uma genealogia. E talvez uma das coisas, mais chatas da gente ler na Bíblia é genealogia. Porque fala que Cicrano é pai de Beltrano, que teve tantos filhos, e que aqueles filhos tiveram tantos filhos. E o livro de 1 Crônicas, até o capítulo 8, está falando só de genealogia. São mais de 900 nomes. Tem nome para todo gosto. Mas, no meio desses 8 capítulos, se abre um adendo. Se abre 2 versículos dessa genealogia inteira. 2 versículos que nós acabamos de ler para falar de um homem. De um homem que o seu nome não era um nome comum. Era um nome incomum. Por quê? Porque conforme nós lemos, esse nome, ele fala que a sua mãe colocou nele o nome de Jabes, porque disse que, porque com dores o dei à luz. O seu nome fala de dor e sofrimento. Mas mesmo carregando esse estigma, não é fácil você carregar um nome semelhante a esse. A Bíblia fala que Jabes era um homem ilustre. O que é que você entende por uma pessoa ilustre? O tema dessa mensagem é o ilustre Jabes. Porque, mesmo carregando, ele se tornou um homem nobre, no meio de toda a sua geração. Não é à toa que esse homem está sendo mencionado. Você concorda comigo? Sim ou não? Por que no meio de uma genealogia abrir um espaço para falar que Jabes foi um homem ilustre entre todos os seus irmãos? Um homem que se destacou
pela sua história de vida, por um testemunho que ele levantou, que lhe tornou um homem honroso, um homem honrado, um homem respeitado, um homem reconhecido, um homem em que todos testemunhavam dele. Esse é um nobre, é um homem ilustre, no meio da nossa geração. Ilustre pelas suas escolhas, pelas suas decisões, pela sua forma de viver, mesmo carregando um homem que foi gerado pela dor e pelo sofrimento. Carregar um nome desse, um homem gerado por dor e por sofrimento, onde o seu nome declarava isso. Todas as vezes que chamava Jabes, estava dizendo, filho da dor, homem de dor, gerado na dor, gerado pelo sofrimento. Veja que coisa, não é simples carregar isso, não é? Diferente do nome igual a Elias, porque toda vez que você chama Elias, você está declarando, só o Senhor é Deus. Um bom nome, sim ou não? Mas essa não foi a realidade daquilo que Jabes carregava. Mas eu quero abrir aqui algo, porque aquilo que se destaca no meio, apenas desses 2 versículos, é que Jabes, ele fez uma oração a Deus. Amém? E tudo que menciona dele é referente a uma oração que ele fez. A oração de Jabes. Inclusive tem um livro chamado A Oração de Jabes. Então, o relato da sua vida revela o nome que ele carregava, mas também uma oração que ele fez. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode ser reconhecido por uma oração que você faz. Talvez você vai ser conhecido por uma oração que você tenha feito. Talvez você também seja conhecido no céu por uma oração que você faz. Ou talvez por uma vida de oração que você carrega. Amém? Mas o relato da vida de Jabes é esse. Ele está aqui sendo destacado por isso. E a gente precisa entender algumas coisas no que tange a questão da oração. Da oração que Deus responde. Porque no final disso tudo, diz que ele fez uma oração e diz que Deus o atendeu. Deus ouviu a sua oração e respondeu a sua oração. Mas a gente precisa entender umas coisas aqui, que Deus responde a oração. Deus responde a oração? Sim, Deus responde, mas nem sempre como você quer. Nem sempre como você espera. Nem sempre diante das suas expectativas. Muitas vezes não é do nosso jeito, E muitas vezes não é da nossa forma, da maneira que a gente pensa que é. E quando a gente analisa, por exemplo, a vida de alguns homens de Deus, por exemplo, a gente tem a história de Jonas. Jonas, ele foi um fugitivo de Deus. Quando eu penso em Jonas, eu penso no fugitivo, Daquele que está fugindo de Deus. Será que hoje aqui tem algum fugitivo de Deus? Se tiver, vai ser encontrado, viu? Mas Jonas era esse fugitivo, o cara que fugiu de Deus, fugiu de uma missão, de uma palavra, E depois que ele foi lançado do barco e foi lançado ao mar, e engolido por um grande peixe lá no mais profundo abismo, nas profundezas do mar, ele começa a clamar ao Senhor. E clama ao Senhor. E faz declarações ao Senhor. Mas em Jonas 2,10, é interessante isso. Veja o que é que diz em Jonas 2,10.
Quem orou foi Jonas. Amém? Jonas orou, clamou, fez declarações ao Senhor. Mas o Senhor não falou com Jonas. O Senhor falou com o peixe. Talvez a resposta que Jonas estava esperando não veio imediatamente. E às vezes nós ficamos buscando resposta, sim ou não? E às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus. Tem tanta gente que passa mensagem para mim e quer, pastor, eu preciso ouvir a voz de Deus, né? E talvez Jonas aqui, lá dentro, lá das profundezas do mar, ele gostaria de ter ouvido a voz de Deus, mas ele não ouviu. Quem ouviu foi o peixe. Deus falou com o peixe e disse: olha, peixe, vomita esse cara aí, bota ele para fora, e eu vou te dizer a hora que tu vai fazer isso, e eu vou te dar lá a região que tu vai fazer isso, viu? Tu vai jogar ele lá para fora. Deus falou com o peixe. Então, às vezes, a maneira, Deus deixou de responder, não, Deus não deixou de responder a Jonas, mas não foi talvez da forma que ele gostaria de ter respondido, né? Não foi da forma que talvez, né, gerou uma expectativa dentro do seu próprio coração. E muitas vezes é assim. Deus vai responder, Deus vai falar, mas de uma forma diferente. A Bíblia diz, né, pedi e lhe será dado. Mas não quer dizer que vai ser dado do jeito que você quer, vai ser dado. E às vezes Deus está de fato fazendo isso. Mas a maneira, a forma, talvez. Por quê, queridos? Porque nem sempre Deus irá dar o que nós queremos. Mas Deus vai dar o que nós precisamos. Amém? Amém? Então entenda isso. Deus, ele não se move da forma que nós achamos que ele precisa se mover. Ele se move de uma forma diferente. A palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque pedis? Não. Às vezes, somos nós que não sabemos pedir, ou pedimos completamente desalinhado, ou as nossas motivações são completamente erradas. Amém? E Deus, ele sonda o nosso coração. Amém, queridos? A oração, ela não é uma mandiga gospel, irmãos. A oração não é um misticismo gospel, não é, né? Existe algo que se chama vontade de Deus. Diga vontade de Deus. Diga soberania de Deus. Diga senhorio. Ele é Senhor. Amém? Ei, escuta aqui. Ele é Senhor. Quem é Senhor é Ele. Você está me entendendo? Ei, deixa eu te dizer, você não manda em Deus. É Deus que manda em você. É Ele que decide. É Ele que vai agir, se manifestar da forma dele. Agora, uma coisa você pode ter certeza: a vontade dele é o melhor que tem para a sua vida. Amém? Precisamos confiar na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos dar uma salva de palmas pela vontade do Senhor. A oração não é uma coisa muitas vezes estanque, instantânea, não é fast food, né? E hoje a gente tem uma geração assim que quer as coisas muito rápidas, que não quer respeitar processo, não quer respeitar etapas, né? Que a gente precisa de tudo isso. A oração é muito mais do que pedir e receber, mas a oração
ela fala sobre um elo de relacionamento. Amém? É um elo de relacionamento. Não é simplesmente uma forma de ganhar coisas ou ter respostas, né? Porque se algo acontece sobre uma demanda apenas ou uma necessidade, essa relação é pautada unicamente em um interesse. Sim ou não? É aquela pessoa que lembra de você quando precisa de alguma coisa. Mas você não tem gente assim, né? Você não tem essas pessoas assim, que se lembra de você, que vai falar com você apenas quando precisa de alguma coisa, ou precisa de você, né? Acha que você é macaco gordo para estar quebrando galho o tempo inteiro, né? Mas, às vezes, as relações, elas são pautadas dessa maneira, dessa forma, né? É sobre demanda, é sobre necessidade. E não é essa a relação que Deus ele espera de nós. É uma relação pautada em algo muito diferente, além de uma necessidade. O Senhor ele diz que quando nós formos orar, ele diz: entra no secreto. Amém? Entra no secreto. E eu não sei se você já parou para pensar, porque Deus ele deseja nos encontrar nesse lugar, no lugar do secreto. Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, principalmente hoje, né? Principalmente hoje. Ele diz: entra no secreto, fecha a porta. E ele diz: e o Pai que te vê. Amém? Ele não diz: e o Pai que te ouve. Por quê? Porque esse lugar não é um lugar apenas para ouvir. Esse é um lugar para estar. E quando é um lugar para estar, ver é mais importante do que ouvir. Amém? Porque é muito diferente alguém fazer uma ligação para você e falar algo, pedir algo, do que alguém desejar se deslocar para onde você está, para estar com você. Sim ou não? Às vezes, essas são a realidade de fato dos filhos, né? Às vezes você pode estar ali em qualquer lugar e o filho chega, se aproxima, se enrosca, senta no colo, abraça. Pede muito, né? Pede muito. Mas às vezes está ali só para estar. Só para estar. O que o Senhor espera de nós é isso. É por isso que oração, muitas vezes a gente fala, né? E a gente pensa em oração, pensa em petição, pensa em súplica. E às vezes, e deveria ser, a maioria das vezes, a oração deveria ser apenas para você estar. Tem hora que eu estou ali e não precisa de palavras. Senhor, eu estou aqui. Estou aqui só para estar. E se alguém precisa falar alguma coisa, seja você que fale alguma coisa. Eu não preciso falar muito, mas Ele precisa falar comigo. Amém ou não amém? Você está me entendendo? E tem muitas vezes as pessoas: não, mas eu oro em todo lugar, eu falo em todo lugar. Ei, reserva um lugar, reserva um tempo, para que você não tenha que falar nada, mas apenas para você estar, para você ouvir.
O filho do meu pastor, essa semana, passou uma mensagem para mim e disse: pastor, estou precisando de uma resposta. Eu não estou conseguindo. Eu falei para ele: Cal, faz um jejum. Tem um tempo. Fique em silêncio, para que você possa ouvir a Deus. Fala nada. Talvez a única coisa que você precise falar seja: Abba, 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 Abba. Até para que a sua mente não divague, não seja sequestrada em pensamentos. Fala Pai, fala Abba. Somente isso. Você vai ouvir a voz dele. Você vai ouvir a voz dele. Amém? Então a gente precisa abrir esse adendo no que diz respeito a isso. E quando a gente se depara com essa realidade de Jabes, e com o que Jabes pediu, o que foi que Jabes pediu? O que é que o texto diz? Coloca o texto aí novamente, por favor. O que é que Jabes, ele pediu? E a gente precisa se aperceber disso. Ele chegou para Deus e disse, ele invocou o Senhor. E ele disse, é como se ele dissesse: ah, Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Amém? Preste atenção a isso. Tomara que o Senhor me abençoe. Jabe pediu bênçãos para Deus? Difícil de responder, né? A gente fica inseguro com isso. Ele não pediu bênçãos para Deus, mas ele pediu que Deus o abençoasse. É diferente isso? Sim ou não? É diferente isso. Pedir bênçãos para Deus e pedir para Deus abençoar é diferente. Sabe por quê? Eu falei disso aqui o ano passado, sobre o que significa bênção. O que significa abençoar. O que significa a bênção de Deus. E você sabe que a origem dessa palavra, bênção, significa, quem lembra disso? Quem lembra disso? Bênção significa joelho. Quando você está debaixo da bênção de Deus, é como se você estivesse de joelhos diante dele, reconhecendo quem ele é sobre a sua vida. O que Jabes está dizendo diante de Deus, ele está dizendo: Senhor, eu estou aqui para reconhecer quem tu és, me abençoa, me abençoa. E isso faz toda a diferença. Ele está dizendo diante de Deus, e ele ora por isso, ele está dizendo: eu quero que tu estejas comigo. Eu quero o seu favor, eu quero a sua vontade, porque a palavra, ela se refere a isso, um reconhecimento de quem tu és, o reconhecimento do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Sejas o Senhor sobre a nossa vida, amém? Jabes, escute isso, Jabes, ele não pediu o que estava nas mãos de Deus, ele pediu para estar nas mãos de Deus, amém? Estar nas mãos de Deus.
é muito mais importante do que pedir o que está nas mãos de Deus. Jabes, ele pediu que o Senhor o dirigisse, que a sua vontade, através da bênção do Senhor, ela pudesse ser realizada sobre a sua vida. Que os sonhos de Deus, os propósitos e os planos de Deus, através da sua bênção, Jabe desejou que ele queria. Sabe por quê, irmãos? Porque você lembra, eu falei sobre isso lá no Gênesis, quando Deus cria o homem, e Deus dá uma palavra de ordem para o homem: olha, você vai crescer, você vai multiplicar sobre a terra, você vai, frutificar e vai crescer. Depois do Senhor ter falado isso, Deus diz a palavra, e Deus o abençoou. Deus estava falando que, através da bênção dele, tudo aquilo que ele havia falado, para que o homem pudesse multiplicar, exercer governo sobre a terra, tudo aquilo seria viabilizado através da bênção de Deus. Você está comigo? Você está me entendendo? O que Jabes está dizendo com que me abençoe? Jabes está dizendo que tudo que o Senhor deseja fazer na minha vida e através de mim, venha através da sua bênção. Você está entendendo? É isso. Era isso o desejo do coração de Jabes. Os sonhos de Deus pudessem ser realizados. Ele queria o senhorio do Senhor na sua vida, que o Senhor pudesse fazer o que ele quisesse fazer. Mas ele declarou: eu preciso, Senhor, estar contigo. Me abençoe, porque sem ti eu nada vou poder fazer. Eu preciso que o Senhor seja comigo. Amém ou não amém? Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu reconheço quem tu és, mas eu preciso que o Senhor esteja comigo. Amém, irmãos? Porque de nada adianta ter todas as coisas se o Senhor não estiver comigo. Você está entendendo? Estar com o Senhor faz a diferença na nossa vida. É interessante, quando Saul estava procurando um tangedor, e ele fala para aqueles que assistiam ele no palácio, se eles conheciam alguém, e ele disse: olha, nós conhecemos um rapaz, um belemita, e ele fala a respeito de Davi, mas ele fala algo muito interessante. Lá em 1 Samuel 16, verso 18, veja o testemunho a respeito de Davi, e era um testemunho interessante. 1 Samuel 16, verso 18 diz: então respondeu um dos moços e disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita. Ele, olha as virtudes de Davi, ele sabe tocar, é um jovem talentoso, ele tem um dom especial, ele toca uma harpa como ninguém, ele é talentoso. Mas além de ser talentoso, ele é forte, ele é valente, ele é corajoso, ele é um homem de guerra, e ele é sisudo em palavras, ele é um homem que sabe se expressar nas palavras, é sério, contundente nas palavras, e ele é um cara afeiçoado, é um cara de boa aparência, bonito. Mas o final é o mais importante. O final ele diz: e o Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. Você pode ter dom, você pode ter talento, você pode ter coragem, você pode ser um homem bom em palavras, bom no discurso, você pode ser um cara, homem de guerra, pode ser tudo isso, mas se o Senhor não for com você,
se o Senhor não está presente, se o Senhor não fizer a diferença, de que vale tudo isso? Ah, irmão, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não andar conosco, se o Senhor não nos dirigir, se o Senhor não nos guiar, se o Senhor não nos abençoar, amém, irmãos? A bênção de Deus, o senhorio do Senhor sobre a nossa vida, o Senhor conosco. Era isso, nada mais do que isso que Jabes estava pedindo, mas ele pediu algo mais também. E ele disse: Senhor, alarga as minhas fronteiras. E talvez tem outras versões que diz: expanda os meus territórios. Tem outra versão que fala sobre as propriedades, as minhas propriedades, né? E talvez algumas pessoas podem dizer: poxa vida, Jabes estava tão bem, de repente agora entra para pedir alguma coisa. E a gente precisa entender bem isso, né? Porque, sem sombra de dúvida, Jabes estava orando para o Senhor alargar suas fronteiras, amém? E nós estamos debaixo de uma palavra assim também. Quem está debaixo dessa palavra? Quem está debaixo dessa palavra? Quem está crendo nessa palavra de alargamento, de expansão e de uma nova conquista de território? Se você está, se expresse, porque essa palavra, ela é para você mesmo. Ela é para você. E Jabes entendia e disse: o Senhor, Senhor, alarga as minhas fronteiras. É isso? Alarga as minhas fronteiras. Alarga os meus limites. Ei, esse é o norte que você precisa. Jabes está dizendo: Senhor, não te limitas, mas expande aquilo ao qual esteja me limitando. Jabes estava dizendo: olha, eu tenho uma palavra e tenho um estigma de dor e de sofrimento, e eu não quero ficar paralisado debaixo dessa sentença. Eu quero que o Senhor expanda esse limite de dor e quebre esse estigma de dor e sofrimento e me alargue, me expanda, faça com que tudo isso seja subjugado e a sua palavra e o seu plano e o seu propósito prevalece em detrimento a uma sentença, a um acontecimento, a uma adversidade, a uma perda ou uma dor. O Senhor está dizendo para você essa noite: larga a mão disso e alarga os teus limites. O Senhor, e Jabes estava dizendo: Senhor, não vou ficar preso a essa sentença. E quantas pessoas estão presas a uma sentença? Estão presas a uma palavra? Estão presos a uma determinada situação que fez você paralisar e que lhe impediu de romper? Ah, queridos, não. Você nasceu para um propósito. E nada vai frustrar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Não será dor, não será sofrimento, não será perda, não será frustração, não será as tuas decepções. O Senhor vai alargar os teus limites. Jabes estava dizendo isso. Senhor, tem uma sentença aí, mas eu preciso que o Senhor me abençoe e quebre os limites, quebre os impedimentos. Não carregarei sentença, não vou ser e não vou carregar fracasso nem dor. Eu preciso que o Senhor mude a minha sorte. Ah, irmãos, eu não sei o que você carrega. Eu não sei o que tem feito você paralisar. Eu não sei quais são as memórias que simplesmente estagnaram você. Mas hoje eu quero que você se torne um ilustre e um nobre feito Jabes e tome uma decisão diante de Deus e peça para que Deus
te abençoe e mude a tua sorte. Pedir para que Deus abençoe é você se colocar em uma posição para que Deus possa fazer isso. E essa posição é de joelhos, reconhecendo quem você é e reconhecendo quem Ele é. Isso é ser um homem com a bênção de Deus. Eu quero que toda sentença negativa seja interrompida sobre a sua vida hoje. E se Deus precisar mudar o teu nome, Ele vai mudar o teu nome. Deus mudou o nome de muitas pessoas. Se seu nome carrega dor, sofrimento, algum jugo, mas você não ficará limitado. Você não ficará travado. Mas saiba que há um Deus no céu que ouve o nosso clamor e a nossa súplica. Amém ou não amém? E Ele está disposto a mudar a nossa história. Efésios capítulo 3, a partir do verso 19, diz o texto. Como isso é poderoso, irmãos. Escuta isso. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O seu amor. Ei, o seu amor. O amor que nos prendeu. O amor que fincou uma âncora no nosso coração. O amor que nos constrange, que excede todo entendimento, para que nós possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. E Ele continua, e Ele diz: ora, aquele que é poderoso. Ei, vem aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pode ser melhor isso, pode ser melhor isso. Por causa do seu amor, é por causa do seu amor. O seu amor faz operar o seu poder, que é capaz de fazer muito mais do que imaginamos, muito mais do que nós pensamos, infinitamente mais. Porque aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Irmãos. Queridos, Jabes, ele tinha aspirações. Ele tinha sonhos. E ele não queria ficar preso. Eu estou aqui essa noite para desatar teus sonhos e as tuas aspirações. Você não vai ficar mais preso. As palavras, as sentenças, as declarações. Não ao medo, à ferida, à dor, ao sofrimento. Nada isso vai te parar. Já ele queria romper os seus limites. Amém? Eu não posso aceitar essa sentença de dor e de sofrimento. Senhor, me ajuda a romper os meus limites. Me ajuda a romper, me ajuda a alargar as minhas fronteiras, me ajuda a conquistar, me ajuda a crescer. Amém? O desejo de Jabes não era apenas ter e possuir, ele queria produzir. Amém? Ele queria ser útil. Ele queria poder ser produtivo.
ser alguém que poderia multiplicar algo, alargar. O entendimento de aumentar fronteira, aumentar e alargar uma propriedade. Você sabe qual é o entendimento disso? Não é o entendimento de ter, mas é, dentro da realidade judaica, é o entendimento de produzir mais. Porque quem tem uma terra, e essa terra é alargada, ela é expandida, aquilo que você produzia, vai produzir mais ainda. Você está entendendo? O que adianta uma terra que não produz? O que Jabes estava querendo dizer para Deus: Deus, eu quero fazer mais, eu quero produzir mais, eu quero frutificar mais, eu quero multiplicar mais. Amém? Para que você quer expandir? Para que você quer alargar? Para ter? Para as pessoas verem? Tem que ter um propósito. E tem que ter uma motivação correta. Você está comigo? Você está entendendo? O que Jabes estava dizendo: Senhor, não vou paralisar. O que Jabes estava dizendo: Senhor, não vou limitar aqui, mas me abençoa, para que todos possam ver que a minha vida, ela glorificará o teu nome. Amém? Expandir, crescer com um objetivo. Desde o início, queridos, já lá no início. Porque tudo isso vai despender, você vai alargar, vai dar mais trabalho, sim ou não? Vai ter mais trabalho. Vai despender mais tempo. Vai ter mais esforço. Não tem como crescer e não ter isso. Vai ter isso. Mas ele dizia: eu não vou estagnar. Eu quero expandir. Ah, meu irmão, eu estou aqui essa noite para dizer: você não vai estagnar. Ah, não. Você não vai estagnar. Você não vai paralisar. Você não vai permanecer aonde você está. O propósito de Deus é que você alargue. Amém ou não amém? Deus, quando colocou o homem, disse: multiplica, cresce. Deus quer. Amém? Então cresça, produza filhos na terra, multiplique. A parábola dos talentos talvez seja o maior entendimento do Senhor, que seja, e Ele entrega os talentos, e aquele que multiplicou os talentos, o que é que o Senhor fala para estes servos? O que é que o Senhor fala? Para o que multiplicou 5 mais 5, 2 mais 2, o que é que o Senhor disse? Vem, servo bom e o que enterrou, ele chama de servo mau. Então, é problema multiplicar, gente? É problema crescer? É problema expandir? Deus quer abençoar para isso, sim ou não? Mas a motivação, ela precisa ser correta. Amém? Deixa eu dizer para você, não tem problema nenhum em ser rico. Agora depende de saber. Para que você quer ser rico? Para quê? Ah, Senhor, eu tenho um propósito. Eu vou tornar o mundo melhor. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou criar coisas, eu vou estabelecer marcos. Eu vou gerar coisas que as vidas das pessoas elas possam ser melhoradas. O judeu, ele cresce sabendo que ele veio para a terra para tornar a terra melhor do que ela, através da vida dele. Você sabia disso?
Os pais ensinam os filhos a isso. Os pais empoderam os filhos para isso. E é por isso que Israel, sozinha, ela tem mais prêmios Nobel do que todas as nações juntas. Porque eles crescem sabendo que eles têm o potencial de tornar o mundo melhor através da vida deles. Que coisa poderosa, irmãos. Que coisa poderosa. Uma nação que populacionalmente é 0,3 e tem mais da metade de todos os prêmios Nobel de todas as áreas que você pode imaginar. Na área de ciência. Eles são incríveis. Sabe por quê também? Porque tem uma bênção de Deus sobre a vida deles. Você tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que a bênção de Deus faz a diferença na vida de uma pessoa? Você tem dúvida que a bênção de Deus está sobre Israel, sim ou não? Não, irmãos. A bênção de Deus. A bênção de Deus. Jabes, ele tinha essas aspirações. Ele sabia disso. E ele queria produzir mais. Talvez tenha algumas pessoas que não tenham aqui nenhum tipo de aspiração. Que não tenham sonhos. Que não tenham propósitos, metas. Mas eu quero dizer para você essa noite você vai ser inundado de aspirações e de sonhos. Você vai ser mergulhado debaixo dos sonhos de Deus, que serão compartilhados e alinhados ao seu coração. E Deus, Ele vai dividir isso com você. Quem recebe essa palavra? Você vai ser alcançado por um espírito que vai alargar você, que vai expandir você. O exemplo de Jabes é esse, é um bom exemplo de motivações para entender o porquê disso tudo. Ele diz: Senhor, que a tua mão seja comigo. Ele pede que a mão do Senhor seja com ele. Amém, irmãos? A mão do Senhor. O que significa a mão do Senhor, irmãos? O que significa isso? Jabes estava dizendo: Senhor, eu quero estar seguro na sua mão. Amém? Jabes estava dizendo: Senhor, eu vou. Mas se o Senhor segurar a minha mão, está tudo certo. Está tudo certo. Segura na minha mão, Senhor. Eu preciso ser guiado pela sua mão. Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém? Ser guiado, eu preciso da sua presença. Me conduza, me dirige, guie os meus passos. Se você estiver comigo, eu estarei seguro. E ele diz: e me preserve do mal, de forma que não me venha a aflição. Jabes estava pedindo: eu não quero carregar o mal. Eu não quero carregar a dor, o sofrimento. Não me deixa carregar nenhum tipo de aflição que me paralise, que me detenha, que me limite. Não quero, Senhor. Me ajude a não deixar com que a aflição ela paralise o meu coração. A oração do Pai Nosso que o Senhor ensinou está lá, sempre um pedido: e livra-nos do mal. Queridos, não há nenhum problema pedir ao Senhor que nos livre do mal, nos livre do maligno. Ele está dizendo: Senhor, sejas tu a minha sentinela, aquele que me guarda. Amém? Aquele que me guarda. Ele estava declarando para o Senhor o Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a
Sentinela. O Senhor está dizendo: Senhor, eu quero segurar na tua mão. Me guarda. Seja minha sentinela. Seja o guardião. Porque se o Senhor não guardar, irmãos, nós não temos a capacidade. Se o Senhor não nos livrar, nós não temos a capacidade. E depois diz o Senhor, que Deus concedeu o que ele havia pedido. Amém ou não amém? Quem quer ter uma oração respondida hoje? Quem quer ter uma petição respondida hoje? Irmãos, tem oração que de fato o Senhor responde. Porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações, amém? Porque a linguagem de Deus não é de palavras, é de coração. É o que está dentro do nosso coração. Que o Senhor sonde as nossas motivações, né? Porque às vezes pedimos e não recebemos, porque as nossas motivações, elas nos impedem, né? De fato nós nos alegramos com tudo aquilo que o Senhor nos dá, nos abençoa, as bênçãos do Senhor. Mas as bênçãos do Senhor, as coisas que o Senhor pode nos dar, ela pode até nos alegrar, mas só a presença dEle vai nos satisfazer. Amém, irmãos? É bom receber presente, sim ou não? É bom ou não é bom receber presente? Mas nada substitui presença. Você pode encher seu filho de presente, mas nada vai substituir a sua presença. Amém? Nos alegramos, mas nos encher e nos satisfazer, só a presença. Só a presença. E nada mais. Eu quero dizer para você, o sucesso do reino não é apenas o que eu tenho feito, mas o verdadeiro sucesso do reino é quem eu tenho me tornado. Quem você tem se tornado ao longo da jornada? Não é o que você tem feito, é o que nós temos nos tornado. Quem nós temos nos tornado. Jabes, ele disse: eu não serei o resultado daquilo que foi falado para mim. Eu serei o resultado daquilo que Deus tem me tornado. Eu não sou o resultado daquela sentença. Eu não sou o resultado daquela declaração. Mas eu sou o resultado daquilo que Deus tem feito na minha vida e daquilo que eu tenho me tornado. Você não é o resultado daquilo que as pessoas falam de você. Eu vou repetir. Você não é o resultado daquilo que as pessoas falam de você. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado aí. Diga para ele: você não é o resultado daquilo que as pessoas falam de você. Você é o resultado do que Deus diz quem você é. E eu estou aqui essa noite para te dizer que você é filho de Deus. Vamos ficar de pé, por favor, no nome de Jesus. Jabes tomou uma decisão. Escute, Jabes tomou uma decisão. Ele disse: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Jabes está dizendo: tomara que o Senhor mude as declarações ao meu respeito. E o Senhor me abençoe. Eu sei quem Ele é. E eu sei quem eu posso ser nele. Tomara o Senhor me abençoe. Tomara o Senhor alargue minhas fronteiras e os meus limites. Que o Senhor possa me tomar pela sua mão. E que as aflições, os sofrimentos, as dores não definam o meu destino. Amém. As suas dores
Os seus sofrimentos, as suas perdas, elas não definem o seu destino nem o seu propósito. Não definem. E você precisa decidir. No meio disso tudo, sabe o que é que Jabes está falando para a gente? Jabes está dizendo: eu não vou parar. Eu não vou estagnar. Eu não vou entrar na síndrome de Wall-E. Era um desenho de um coiote que dizia: ó vida, ó azar. Que declarava que você é a pessoa mais azarenta do mundo, mais desprovida do mundo. Não, Jabes, ele decidiu, e ele disse: eu não vou parar, eu não vou desistir. E por isso, ele se tornou um nobre, um ilustre, e de fato, encontrou um lugar para ser mencionado. Ele levantou um testemunho para nós. Ei, há mais de 1000 anos, há milênios atrás, nós estamos falando sobre Jabes. Você já parou para pensar nisso? Jabes deixou um legado. Uma oração. Uma oração. Uma entrega. Uma motivação certa e alinhada mudou tudo na vida daquele homem. Ele se tornou um ilustre na sua geração. Queridos, eu estou diante de uma casa de nobres, uma casa de ilustres, de homens e mulheres que podem mudar o curso da história, entendendo, compreendendo que você não pode parar. Você não pode parar. Nada pode te parar. As dores não serão suficientes para te parar. Os sofrimentos não serão fortes o suficiente para te estagnar. Não. Há um Deus que é maior. Há um Deus que continua olhando para você. Há um Deus que é aquele que te toma pela mão. E eu quero dizer essa noite: segura na mão dele. Segura. Ele não vai te soltar, viu? Ele não vai te largar. Irmãos, é muito bom estar seguro. É muito bom estar seguro. Como é bom confiar. Está seguro nele. Nós pegamos na mão dos nossos filhos. Se você atravessar a rua e ele não vai olhar para se vem carro, se não vem. Ele confia em você. Ele está seguro nas suas mãos. É assim que nós precisamos estar, seguros nas mãos deles. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Hoje é um dia de mudança de sorte. É um dia de virada de chave. É um dia de quebrança de sentenças, de quebra de sentenças. É um dia de mudança. E eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu sei que Deus, Ele tem
um alvo nessa palavra. E talvez essa noite seja você o alvo dessa palavra. Quem deseja romper os limites daquilo que tem te feito parar? Você sente que você está paralisado. Algo te paralisou. Uma dor, um sofrimento, uma perda. Não sei o que foi que te fez parar. Mas eu quero te dizer, Jabes clamou ao Deus de Israel. Eu quero te dizer, o Deus de Israel está aqui essa noite. Você também pode clamar a Ele. Se você se sente limitado, paralisado, impedido, bloqueado, travado em algo, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero ser hoje aquele que intercede, aquele que clama, para que os limites sejam rompidos, quebrados. E hoje eu estou aqui a tomara que Deus te abençoe. Tomara que o Senhor te alcance. E eu creio que a boa mão do Senhor está aqui essa noite. A boa mão, a destra do Senhor, a mão que segura, a mão que segura. Hoje todos os travamentos serão quebrados, serão rompidos sobre a sua vida. Você não vai carregar mais nenhuma sentença. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui essa noite, Senhor, porque nós cremos nessa palavra a respeito de Jabes. Ele não foi colocado como um testemunho apenas para falar daquilo que aconteceu com ele. Ele está, ó Deus, para se fazer menção daquilo que Tu podes fazer também na nossa vida, Senhor. Foi descrito isso para que o Senhor mostrasse que daquela mesma maneira Ele pode fazer agora, hoje, na nossa vida, Senhor. E no nome de Jesus eu quero rogar a Ti, tomara que o Senhor derrame a sua bênção essa noite sobre os Teus filhos, sobre as Tuas filhas, meu Deus. Tomara que a boa mão do Senhor seja estendida, que hoje toda sentença seja quebrada, que toda declaração, ó Deus, ó meu Pai bendito, que toda obra maligna, que todo e qualquer tipo, ó Deus, de obra das trevas, que toda feitiçaria, que toda oferenda, que toda oferta, que toda maldição lançada, meu Deus, que toda palavra, que toda sentença que foi liberada para travar, para limitar, ó Deus, a vida dos Teus filhos, ó Deus, no nome de Jesus, hoje nós nos levantamos com a autoridade do Teu nome para declarar, ó Deus, que toda sentença essa noite ela é quebrada, ela é rompida no nome de Jesus. E nós declaramos, ó Deus, que nenhuma arma forjada, ó Deus, prevalecerá, que nenhuma praga chegará à nossa tenda, que nenhum tipo de maldição, ó Deus, é mais poderoso do que o sangue do Cordeiro de Deus, que veio e que foi derramado para quebrar
toda maldição sobre a nossa vida, Senhor. Não. Eu quero declarar essa noite que o Senhor, ó Deus, vira uma chave, que o Senhor hoje muda a sorte. O Senhor muda a sorte hoje. Que hoje o Senhor